Já percebeu que quando a gente aprende com alguém, parece que tudo é mais fácil? Tipo quando um colega explica pra gente melhor que o professor. E se eu te disser que isso tem tudo a ver com um teórico chamado Levi Vygotsky? Levi Vygotsky foi um psicólogo que nasceu em 1896, lá no antigo Império Russo. Ele viveu pouco, morreu com 37 anos, mas deixou ideias revolucionárias na educação. Enquanto todo mundo achava que a gente aprendia de maneira individual, ele vem com uma proposta totalmente diferente, mostrando que a gente aprende em contato com os outros. Para ele, a cultura, a família, a sociedade influencia diretamente no nosso desenvolvimento. E tem uma frase que resume bem o pensamento dele: na ausência do outro, o homem não só se constrói, ou seja, ninguém se desenvolve sozinho. Essa ideia ficou conhecida como sócio-interacionismo, né? É um nome bem difícil. O termo sócio, ele vem de sociedade, interacionismo de interação. Logo, seria essa interação com o outro, a interação com a sociedade. Então, basicamente, a gente aprende interagindo com outras pessoas. Um exemplo bem real agora. Imagine uma criança aprendendo a falar. Ela não aprende sozinha olhando para a parede. Ela aprende repetindo as palavras dos pais, repetindo as palavras que ela ouve dos outros, dos demais, e por aí vai. Um outro exemplo é na escola. Por exemplo, quando o professor pede um trabalho em grupo. Isso não é só para encher linguiça, é porque um aluno ajuda o outro, troca ideia, explica para o outro, e aí há aprendizagem. Outra coisa, sabe quando tu não entende nada da matéria que o professor tá passando? Aí vem um colega e explica aquilo de um jeito que tu entenda. Cara, isso é Vygotsky acontecendo puramente. O Vygotsky, ele citava duas coisinhas, aliás, ele citava uma coisa chamada funções psicológicas, que era a maneira de você agir e pensar. Elas eram divididas em duas, as funções elementares e as superiores. As elementares são aquelas que a gente já nasce sabendo. Por exemplo, a ter uma memória, o movimento de sucção, é aquilo que era inato, já nascia com a gente. Um exemplo disso é um bebê reconhecendo o som da mãe ou reagindo a um grito alto, por exemplo. E nós já temos as funções superiores, que são aquelas que a gente aprende depois. Tipo a linguagem, o pensamento crítico, a capacidade de planejar coisas. Exemplos disso é você saber resolver um problema de matemática, você se planejar para apresentar um trabalho em equipe. E aqui está um ponto principal. Essas funções superiores, elas só se desenvolvem a partir da interação com o outro. Ou seja, a convivência, a escola, a cultura, tudo isso molda as nossas maneiras de agir e de pensar. Agora, pessoal, quando a gente fala de Vygotsky, é impossível a gente não falar de um conceito que ele traz pra gente, que é a ZDP, a famosa Zona de Desenvolvimento Proximal. Pensa assim, existem 3 níveis: aquilo que tu consegue fazer sozinho, aquilo que tu não consegue fazer nem com ajuda, e o meio caminho, que é aquilo que tu só consegue fazer com a ajuda. Aí, digamos que esse meio é a ZDP, sabe? Um exemplo disso é o processo de alfabetização, né? A criança, ela não se alfabetiza sozinha. O professor, o mediador, ele propõe atividades, momentos, coisas, situações para que aquela criança se encontre dentro de um contexto letrado, e a partir desse contexto letrado ela se alfabetize. Ninguém nasce sabendo ler. Aí, pensando na ZDP, por que a gente estuda Vygotsky, né? Porque pensando na ZDP, a gente se pergunta qual é o papel do professor em sala de aula. E aí entra o papel do professor, que é o de mediador, né? Ele media, auxilia a criança até que essa criança sozinha consiga fazer aquela atividade proposta, consiga alcançar aquele objetivo. E com isso, pessoal, a gente entende que o Vygotsky, ele mudou completamente essa maneira de ensinar. Antes, o aluno era um sujeito passivo, o professor só explicava, a função do aluno era decorar aquilo para passar em prova, por exemplo. Hoje em dia, depois de Vygotsky, depois de seus conhecimentos passados, a gente já entende que o aluno também explica, que o professor media, que o aprendizado acontece na troca. Exemplos práticos disso são os trabalhos em grupo, rodas de conversa, apresentação de seminários. Tudo isso ajuda bem mais do que aquela cópia simples do quadro. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que norteia a educação hoje em dia não é Vygotsky, é a BNCC. E onde é que entra a BNCC nisso tudo? Gente, a BNCC está mais presente nisso do que vocês pensam. Sabe por quê? Porque a BNCC, ela valoriza o trabalho em grupo, a aprendizagem ativa, o interacionismo entre os pares, a educação emocional e social. Quando um professor passa um trabalho em grupo, por exemplo, isso é muito além do que ele não querer dar aquela aula para que aquele aluno tenha que apresentar determinado assunto. Isso é a teoria de Vygotsky. Claro, um trabalho passado com intencionalidade pedagógica, bem planejado pelo professor, bem executado pelos alunos, claro.
Ou seja, pessoal, a BNCC coloca em prática aquilo que o Vygotsky já defendia há mais de 100 anos atrás. Então, resumindo tudo, a gente não aprende sozinho, o outro favorece nesse processo e o professor é um mediador do processo de aprendizagem. Então, o que você, professor, precisa aprender é que sem interação não tem desenvolvimento completo. Se você curtiu, então já deixa o like e compartilha aí caso você conheça alguém que queira aprender mais sobre Levi Vygotsky de uma maneira bem simples e resumida.